O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus e esperarei o Senhor agir por mim. Olá, amados. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus acima de tudo e glorificar a Ele e exaltar a Ele. Eu quero me prender hoje no texto de João, capítulo 11, no verso 45 até 52. A preocupação aqui de João é mostrar como que Jesus chega até o Calvário. Estamos aí às portas, de celebrar a Páscoa. E aí então João ele vai funilando, ele vai levando cada um de nós a entender como que Jesus chega ao Calvário, até a cruz, depois é morto, enterrado no túmulo vazio, e depois ele ressuscita, e aí então vem para estar com os seus. Eu citei aqui túmulo vazio, posso citar também cruz vazia. Tudo isso para preencher um coração vazio. Nós cremos então no túmulo vazio, na cruz vazia e agora também num coração não mais vazio, mas cheio do Senhor Jesus, salvo por Ele. Então essa é a preocupação de João, e diante das autoridades judaicas que determinam tirar a vida do Senhor, do Mestre, nós vamos aprender com esse texto que o milagre da ressurreição, através da vida de Lázaro, porque Jesus chega para Lázaro, já morto, 4 dias, e chama ele para fora. A Escritura não relata qual foi as atitudes, a situação, a reação das pessoas, mas mostra a atitude, a ação dos inimigos. E é diante desse cenário, é diante desse quadro, que João vai mostrar que todos que creem realmente em Jesus são salvos. Aqueles que não creem são inimigos da cruz de Cristo, como a própria palavra de Deus nos mostra. E é interessante que essa oposição ela vai crescendo, essa ira, essa indignação, essa oposição, essa antipatia contra a pessoa de Cristo, mesmo após de um milagre. E é isso que nós vamos então nos prender. Não há uma única forma de cessar toda essa maldade,
que está hoje na raça humana em odiar, em ter essa antipatia, essa inveja em relação à pessoa de Jesus Cristo, a não ser por meio do remédio, o único remédio para o mal dos séculos. Nós veremos que só há um remédio para o mal dos séculos. Então o texto começa em João 11, versículo 45, bem assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, que é ter ressuscitado Lázaro, o irmão de Marta e Maria, creram nele. O verso 45 mostra que após a ressurreição de Lázaro, as pessoas então tiveram uma certa simpatia em começar a crer quem é Jesus. Esse milagre, infelizmente, não promove fé. O milagre não promove fé por causa da incredulidade na humanidade. Nós percebemos aqui no texto claramente de que o fato das pessoas virem um morto saindo da sepultura, andando após 4 dias, esse milagre não salva ninguém. O milagre em si, especificamente, não salva ninguém. Não tem poder esse milagre em si mesmo para salvar, a não ser Cristo Jesus. Somente Jesus é o remédio contra o mal dos séculos, que é o nosso pecado, o pecado da humanidade. Olha só agora o versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus, os que assistiram, que viram e que ouviram, e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Eles não foram contar umas boas novas, eles foram contar para fomentar mais ainda esse ódio, essa inveja, essa antipatia. Infelizmente, são pessoas que, apesar de verem tudo isso, não creram. Por isso, o milagre não salva ninguém. Isso é nítido no texto. Jesus aqui deixa muito claro, isso é muito óbvio. Os inimigos viram, procuraram as autoridades judaicas, denunciaram a esses fariseus o que Jesus havia feito em relação ao seu amigo Lázaro ter ressuscitado, e o pior é que esse ódio neles foi crescente. Não só crescente, mas fez com que esses homens ainda não crescem em Cristo Jesus. No versículo 47, diz assim a Sagrada Escritura: Então esses principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Sinédrio nada mais era um tribunal de justiça de pelo menos 70 homens ali reunidos. Eles se reúnem e definem o que nós estamos fazendo, sendo que Jesus está trabalhando e nós estamos de braços cruzados. É interessante nós avaliarmos essa questão em que esses homens ficaram tão preocupados, tão indignados com a ação de Jesus, que eles se reúnem em conselho, procuram trabalhar, porque senão eles perderiam os privilégios. Os romanos vão
tomar conta de tudo e nós nos tornaremos escravos. No versículo 48, nós encontramos a seguinte situação: se o deixarmos assim, todos crerão nele, em Jesus Cristo. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. No versículo 48, mostra que eles creem, até pronunciam isso, de que muitos, todos, crerão nele, mas não nós. Eles não creem. Por isso, queridos, o milagre não salva ninguém. O inimigo diz: o milagre fez com que essas pessoas, alguns, crescem e porventura outros poderão crer. Mas eles deixam muito claro de que nós não cremos. E nesse versículo 48, a preocupação deles é que os romanos virão e governarão sobre nós. E todos nós estaremos sujeitos, submissos, como escravos. Havia com certeza razões políticas trazendo esse desconforto, essa ameaça para esses homens. É interessante a forma como o Senhor Jesus movimenta e cria toda essa situação. E aí então nós entendemos que o remédio para a solução do mal do século só tem um: é Cristo Jesus. A fé em Jesus como remédio de salvação não se substitui com milagres. E nós vivemos dias difíceis onde as pessoas buscam milagres. Seja na área financeira, seja na área física, seja em qualquer outra área, relacionamentos. Nós entendemos que o remédio, o único remédio para sanar o mal do século é Cristo Jesus, e não outros milagres. O versículo continua, 49. Caifás, porém, um dentre eles, um sumo sacerdote, naquele ano advertiu dizendo: vós não sabeis. Esse homem chega com muita perspicácia, era um homem super inteligente, maldoso. Ele fala: para, vocês ainda não entenderam. Eu tenho uma ideia. Caifás viu que essas decisões que eles estavam tentando tomar não eram boas. Essas ideias todas não eram propícias. E ele chega agora no versículo 50 e diz bem assim: nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Esse homem, chamado Caifás, ele chega e diz o seguinte: vocês ainda não entenderam que esse homem, Jesus, não é qualquer um? Esse homem, ele ressuscitou um morto após 4 dias. A única sentença para esse homem é morte, porque senão nós vamos morrer. E esse decreto é muito nítido no contexto, porque se nós observarmos o versículo 53, dando um salto agora para o final dos versículos aqui de hoje, no versículo 53 diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, a cura espiritual, física, que fez com que um morto saísse da sepultura, foi o ápice, foi tudo o que eles precisavam para decidirem: vamos matar o Senhor Jesus.
estamos próximo aqui de celebrar a Páscoa. Semana que vem nós vamos continuar esse texto. E é muito claro de que esse homem que foi instituído por Deus, esse homem que foi escolhido por Deus, ele era um homem religioso. Nós conseguimos entender agora de que a religiosidade também não salva ninguém. Os milagres não salvam. Uma pessoa, pelo fato de ter uma liderança, uma postura, talvez um pastor que está aí na mídia, sendo até usado por Deus, arrebanhando pessoas, pessoas crendo, sendo salvas, isso não significa que essa pessoa é salva. Os milagres não salvam ninguém. A vida religiosa não salva ninguém. Independente de títulos, de posturas, de liderança de igrejas, de multidões e por aí vai. Por isso nós temos aprendido de que o único remédio para salvar as pessoas, a humanidade, nos séculos vindouros, como foi no passado, somente Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele toma essa decisão drástica, no caso aqui Caifás, corta o mal pela raiz. Nós estamos falando com esse homem que dá vida às pessoas. É incrível como ele, é paradoxo, né? Ele consegue ver na pessoa de Cristo essa vida, mas que ao mesmo tempo não crê na vida. Se ele não morrer, não haverá uma outra solução. Portanto, o único jeito é matá-lo. Essa decisão que ele toma para que a nação não seja prejudicada, na verdade, no futuro depois, no ano 60, isso aconteceu. A nação foi perseguida, os judeus foram aniquilados, uma boa parte. Mas esse sumo sacerdote era esse líder religioso que, mesmo sendo colocado ali por Deus, ele não era salvo. Ele não tinha o antídoto, o remédio para ser restaurado, transformado. Muitos garantem segurança de salvação por terem cargos, por realizarem milagres. E o fato de Deus usar alguém não o salvará. Deus pode usar quem Ele quiser. Usou a mula de Balaão, pode usar Satanás. Agora, se preocupe no versículo 51. Ora. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Esse homem é usado por Deus, ele fala sem saber, ele profetiza aquilo que as Escrituras, tanto no Antigo Testamento, Isaías e tantos outros textos, relataram. Esse homem, Caifás, ele fala algo incrível. Mesmo sendo esse profeta de Deus, que não cria, veja como ele é usado por Deus sem esse conhecimento que nós cremos. Tendo um cargo religioso, isso mostra que Deus pode falar aos nossos corações até mesmo por um incrédulo. Deus pode estar falando ao seu coração hoje, de várias formas, de várias maneiras, não só através dessa mensagem. Caifás
mandou matar o próprio Cristo, não crendo nele. A fé em Jesus como remédio para a salvação da humanidade não se substitui por religiosidade, não se substitui com milagres. E para encerrar, eu quero definir o seguinte: versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Ele termina falando dessa profecia, dizendo o seguinte, com todas as letras: a fé em Jesus, como remédio de salvação, vem somente dele. Exatamente isso que ele disse. Porque o texto mostra de que mais ninguém, a não ser Cristo Jesus, é a fonte, é a força para que um homem seja agraciado, que ele seja salvo pela graça, que é um favor imerecido, que a misericórdia de Deus esteja sobre ele. Então nós entendemos de que quando Deus chama, é de uma vez por todas. Quando Deus planta no homem a fé para crer nele, esse homem é salvo. E as palavras de Caifás, no verso 52, mostra que só há um remédio para o mal dos séculos: Cristo Jesus. O texto fala de que há um grupo de pessoas que estão perambulando, andando por aí perdidas, que ainda não creram. Mostra que essas pessoas estão espalhadas no mundo, em continentes, em estados, e que Deus, então, quer salvar e irá salvar. Em João 10, 14 e 16, fala: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e convém salvar. Então nós terminamos entendendo de que somente o Senhor um dia vai reunir os seus filhos, diz o texto, filhos de Deus, que andam dispersos. Você precisa ouvir como Deus chamou Lázaro e te dá uma vida, não só física, mas vida eterna. Que Deus os abençoe. Essa é a grande verdade. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir a Sua palavra, nos instruindo de que o remédio para o mal dos séculos não são os milagres, não são as religiões ou uma vida de religiosidade, mas que o único remédio para o mal dos séculos é Cristo Jesus. E vimos claramente de que o Senhor ainda há de salvar pessoas, vai arrebanhar esses que estão espalhados, como diz na sua santa e imaculada Escritura. Nós só queremos lembrar de que podemos fazer uma avaliação de que se o nosso coração não tem o desejo de nos reunir, de congregar, de te louvar, de te exaltar, de te honrar como majestade, como mestre, como Senhor das nossas vidas, isso mostra que nós não somos salvos. Que cada um possa se avaliar. Sabemos que as igrejas estão fechadas, as pessoas não têm se reunido nos prédios, mas isso tem feito com que as pessoas se reúnem em famílias, grupos pequenos, e que diante de toda essa situação o Senhor mostre em cada coração se de fato vamos à igreja só para bater cartão, ou se de fato nós somos salvos e um dia ouvimos a Tua voz, que quando o Senhor nos chama, não tem para ninguém. E isso mostra que só o Senhor salva, desde que haja arrependimento e crer somente em Cristo Jesus. Milagres não salvam, religiosidade não salva, mas somente Jesus Cristo. E esse crucificado
e ressurreto, nos dando a verdadeira salvação, o sentido da Páscoa, aonde nós sabemos que na Páscoa judaica, aonde o anjo da morte passou nas casas, aonde tinha o sangue nos umbrais das portas, as pessoas ali foram protegidas e não foram mortas. E Páscoa significa passar por cima. E obrigado a Deus, porque um dia o Senhor passou por cima dos nossos pecados, por causa do sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, que nos deu a salvação. Nós nos alegramos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Ele é exaltado, Hoje, domingo, 5 de abril de 2020. Primeira vez o país todo se reúne em oração e jejum pela nossa pátria. Claro que Deus tem usado, diante dessa situação de calamidade pública, diante de nações com vírus, e o nosso presidente, Jair Bolsonaro, em rede nacional, internacional, convocando o povo de Deus para orar. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, de fato reconhecemos de que o Senhor aqui coloca os líderes em cada país, em cada cidade, cada bairro, e nós lembramos que o Senhor também nos colocou como servos do Senhor para interceder por eles. E nessa hora, Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é que governa sobre tudo e todos. E que o Senhor continue usando a vida desses homens para glorificar o teu nome. Ainda que as pessoas não entendam e não creem, o Senhor é muito claro na tua palavra. E nós então oramos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia diante do caos, na qual o Senhor traz a solução, o remédio, e que o Senhor vê esse texto para crentes. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter e me buscar, então eu virei e sararei e vou restaurar a nação. E que acima de tudo, ó Deus, essa restauração seja salvação. Pessoas crendo, se prostrando até a pessoa de Cristo. Isso só o Senhor pode fazer. E que aqueles que ainda não creem
possam também se derramar, confiar no Senhor. Muito obrigado por podermos participar só um pouquinho dessa tua obra salvífica, do seu ministério, que pertence tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que você possa lembrar, orar sem cessar. Continue orando, continue lembrando da liderança da sua casa, da liderança dos seus familiares e também da liderança do nosso país. Precisamos orar sem cessar. Deus abençoe. Um abraço.